objetivos dessa aula são definição da linguagem de programação, a apresentação da linguagem Ladder, dos aspectos da linguagem Ladder, dos conceitos básicos, instruções básicas e, por último, um exemplo de aplicação da linguagem Ladder. Como sabemos, né, o elemento controlador, o CLP, né, ele é responsável pela leitura dos sinais de entrada, né, ele consegue processar isso dentro da sua CPU, né, através da programação que é feita no CLP, né, dos parâmetros de controle, enfim. E ele consegue interagir, ele consegue alterar a planta ou o processo através dos atuadores, ok? Então, a linguagem de programação ela é responsável, né, pela lógica de controle, né? Então é como se fosse uma receita de bolo, né, que indica para o controlador, né, qual é a ação que deve ser feita a partir dos valores de entrada, né? Então, com isso, ele consegue atualizar suas saídas ou seus atuadores. A respeito da linguagem Ladder. A linguagem Ladder surgiu quase que junto com o CLP, né? O seu nome é oriundo de uma analogia com a escada, né, que é ladder em inglês, onde duas barras verticais são interligadas pelas linhas de controle, ranges, formando os degraus da escada. Então temos aqui um exemplo, né, de lógica feita utilizando uma linguagem Ladder, né? Primeiramente temos aqui duas barras paralelas na vertical, né, e uma palavra aqui x0, né, indicando que é um contato de entrada e normalmente aberto, né? Então esse aqui é um contato que está sendo utilizado para poder ligar algum dispositivo de entrada, que poderia ser, por exemplo, uma botoeira, poderia ser um sensor também digital ou um sensor discreto, né? Na sequência, temos aqui um outro contato, né, duas barras paralelas e um traço aqui, né, transversal. Esse contato está indicando aqui um contato de entrada também, né, só que normalmente fechado. Então a lógica aqui está invertida em relação ao contato anterior, né? Mais para frente eu falarei mais um pouquinho a respeito disso. E por último, temos aqui o que chamamos de coil, né? Ou bobina, ou saída, né? Indicado aqui pela palavra Y0, out, né? Então indica uma bobina de saída, uma instrução de saída. Essa instrução pode ser utilizada, por exemplo, para acionar um atuador, para acionar um relé, né? Para acionar um contator, que pode vir a acionar um motor e assim por diante. A respeito dos aspectos da linguagem Ladder, né? Essa linguagem tem como característica a semelhança com os diagramas elétricos convencionais, né? Então, por isso, essa linguagem foi difundida, né? Hoje em dia é uma das mais difundidas, por conta da facilidade de interpretação dos eletricistas. Fácil visualização dos estados das variáveis, né? Então, a partir da linguagem Ladder, eu consigo visualizar facilmente os estados das minhas variáveis, rápida leitura e alteração da lógica, documentação fácil e clara. Aqui temos um trecho, né, do autor Marcello Giordini, falando a respeito da linguagem Ladder. Mesmo tendo sido a primeira linguagem destinada especificamente à programação de CLPs, é a linguagem mais utilizada, estando presente em praticamente todos os controladores industriais disponíveis no mercado. Então é importante esse trecho, né, essa fala desse autor, porque ele fala que independente da fabricação do modelo, né, da fabricante do CLP, tem incorporado nesse modelo o modo, né, de programação Ladder. A respeito dos conceitos básicos da linguagem Ladder, vejamos aqui, né, as principais representações e, consequentemente, a analogia com o diagrama elétrico. Então, começaremos aqui com o contato aberto, né? O contato aberto ele é representado na linguagem Ladder, dois traços verticais, né, paralelos, né? No diagrama elétrico ele é representado dessa forma, né, uma chave elétrica. O contato fechado, por sua vez, ele é representado por dois traços verticais, né, paralelos, e um traço, né, na diagonal aqui, cortando esses dois traços verticais. No diagrama Ladder, ele é representado por uma chave, né, normal fechada, dessa forma.
Já a saída é representada por dois parênteses, né, paralelos. E no diagrama elétrico ele é representado por um retângulo, né, e esse retângulo tem um traço aí, né, na diagonal. Definições iniciais. Então vejamos, né, temos aqui um contato normal aberto, né? Esse contato ele está sendo identificado aqui através do símbolo, né, de porcentagem. Esse símbolo indica que ele está fazendo uma referência a um endereço físico do meu CLP. Então, esse contato aqui normal aberto, ele está associado à minha entrada física 0.0, que poderia ser do canal, a entrada 0, né, o canal 0, né, do slot 0, do cartão 0, algo desse tipo. Então, se o bit, né, for 1, essa instrução vai ser verdadeira. Aí vocês verão depois, no exemplo de aplicação, que quando a situação é verdadeira, no simulador clique, ele é representado, né, pela cor verde. Então, essa linha aqui se torna verde, representando que essa instrução é verdadeira. Se for 0, a instrução é falsa e ela permanece na mesma cor. Esse é um contato normal fechado, né? Ele está associado, por sua vez, à entrada 0.1, então seria o canal 1, né, do cartão 0. Essa lógica aqui vai ser uma lógica invertida, né? Se o bit for verdadeiro, ou seja, se a entrada for verdadeira, se o botão que estará conectado aqui a essa entrada, se ele estiver pressionado, a instrução vai ser falsa. Por isso que chamamos de instrução inversa, né? Então, essa instrução será falsa. E se a instrução for 0, né, então ela será verdadeira. Então, é o contrário da anterior. Então, a lógica aqui é uma lógica invertida. Então, é sempre importante lembrar disso. Quando aparece o contato normal fechado, a interpretação dessa instrução é invertida em relação ao contato normal aberto, como vimos aqui. Então, se pegarmos mais uma vez aqui um contato normal aberto acionando uma saída, né, e consideramos aqui, para efeito de interpretação, né, um fluxo de corrente virtual, toda vez que esse botão aqui associado à entrada E0.0 for 1, for pressionado, essa linha vai ser verdadeira e, portanto, irá acionar, né, a saída 0.4. Vejamos alguns exemplos. Acionamento de uma lâmpada, né? Então, eu tenho uma lâmpada, né? Esse interruptor ele é conectado através de uma entrada digital, né, a um CLP, e através de uma saída digital, esse CLP aciona uma lâmpada. Então, temos aqui o circuito elétrico, né? Temos aqui o botão, né, o interruptor, que está acionando uma lâmpada, né? Nesse caso, estamos trabalhando com corrente contínua, né? Então, aqui eu tenho representação dos dois polos, positivo e negativo, né? Então, ao ser acionado o botão, o interruptor, a lâmpada é energizada. Temos aqui o diagrama ladder equivalente desse circuito elétrico. Então, tem aqui um contato normal aberto, né, que está associado à entrada 0.0, que por sua vez está conectada ao meu interruptor. Temos a bobina associada à saída que é 0.0, que por sua vez está conectada à minha lâmpada, né? Esse sinal aqui, mais e menos, é só para fazer mais uma vez analogia à corrente fictícia, né? Para poder facilitar a nossa interpretação. Então, toda vez que o botão for acionado, a lâmpada, né, será energizada aqui através do meu diagrama ladder. Então, temos aqui também a ligação, né, como é feita a ligação do meu CLP. Então, eu pego aqui o sinal positivo, né, levo até uma das extremidades do interruptor e a saída desse sinal eu levo até a minha entrada em 0.0. Eu poderia utilizar qualquer uma das outras entradas disponíveis no PLC também. Bom, a minha saída, por sua vez, ela é conectada à minha lâmpada, que na outra extremidade é interligada à extremidade negativa. Tá? Vejamos agora um exemplo, né, de uma lógica AND, né, ou uma porta lógica, também conhecida como porta lógica E. Né? Então, como que ficaria o circuito elétrico de implementação dessa lógica, né, lógica E? Então, eu colocaria dois botões, né, os dois botões aqui em série, né, de forma que a saída somente será verdadeira
se os dois botões estiverem pressionados, estiverem fechados. Então, quando os dois botões estiverem fechados, eu consigo alimentar aqui a minha lâmpada. Então, o meu diagrama Lerner, aí correspondente a esse circuito elétrico, eu faria dois contatos também normais abertos em série, né, interligados aqui à minha bobina de saída, né? Então, eu vou utilizar aqui as minhas entradas I 0.0 e 0.1 e minha saída aqui é 0.0. E a minha conexão do PLC ficaria dessa forma, né? Então, eu estou utilizando aqui os dois botões, né? Então, eu levo a alimentação até as extremidades dos dois botões e cada saída de cada um dos botões eu levo a cada uma das minhas entradas aqui do CLP. Então, eu vou utilizar o B1 para I 0.1 e o B2 para o B1, desculpa, para I 0.0 e o B2 para I 0.1. A minha saída, né, ela está conectada aqui 0.0, ela está conectada à minha lâmpada, né? E a outra extremidade da lâmpada é levada até o polo negativo, né? E assim eu fecho o meu circuito. E aqui temos um exemplo da lógica OU, né? Então aqui eu tenho a representação da porta lógica OU. Então, no meu circuito elétrico, isso já é de conhecimento de todos que trabalham com a parte elétrica, né, com a parte digital, né? Então eu tenho aqui dois botões paralelos, né? Botão B1, botão B2, e a minha saída vai ser verdadeira. Eu preciso de somente um dos botões ativos ou pressionados. Então, quando um desses dois botões aqui forem pressionados, a minha lâmpada será energizada. Da mesma forma, se os dois forem pressionados, logicamente, eu vou ter passagem de corrente elétrica, né? E minha lâmpada também será acionada. O meu diagrama Lerner correspondente fica da mesma forma, eu coloco os dois contatos normais abertos em paralelo, né? Interligados aqui a minha saída que é 0.0. Se analisarmos em relação ao exemplo anterior, ela vai ficar da mesma forma, né? Porque a diferença aqui não está na minha conexão externa, né? A minha diferença aqui está na lógica que está interna ao CLP, né, que está sendo implementada. Então, enquanto no exemplo anterior eu trabalhei com a porta lógica E, aqui eu estou trabalhando com a porta lógica OU. Então, por isso eu estou colocando os dois contatos em paralelo. Mas veja que a minha ligação externa aqui é a mesma, né? Então, isso é uma das vantagens do CLP aí, uma das vantagens que foi falada anteriormente, né? Então, eu consigo uma melhor flexibilidade, então eu consigo alterar mais facilmente o meu programa para exemplificar a aula. Então, para concluir essa aula, eu vou deixar um exemplo de aplicação, que trata-se de um reservatório, né, contendo uma bomba de dreno, né, indicada aqui como bomba Y0. Essa bomba está interligada aqui ao CLP pela saída Q1, e eu tenho dois sensores, um sensor de nível baixo e um sensor de nível alto. Cada um desses sensores está conectado a uma entrada do CLP. Então, quando o líquido atingir o nível máximo, né, a bomba deverá ser ligada, né? E quando o nível cair de um mínimo permitido, né, abaixo do sensor aqui de nível baixo, a bomba deverá ser desligada. Então, veja através do link, né, disponível aqui a solução desse exemplo de aplicação. Se houver alguma dúvida a respeito da estrutura do CLP, da parte de hardware, né, tem algumas videoaulas no canal, né, falando sobre isso. E também a respeito do software, né, que foi utilizado para a solução desse exemplo de aplicação.